Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos dando continuidade à nossa campanha de conscientização das causas psicossociais da destruição do planeta. Mas não só do planeta, da humanidade, do ser humano, dos seres vivos, de tudo que existe. Porque o ser humano, na sua inconsciência da sua patologia, da sua psicopatologia principalmente, criou uma sociedade completamente invertida, enferma, e enquanto nós não conscientizarmos essa problemática, não poderá haver solução. Problemas de ecologia, de economia, de educação, de drogas, de doenças, de fome, de guerras, porque tudo isso é resultado da doença humana que o ser humano não quer tratar. Então eu gostaria de colocar aí uma ilustração para vocês de um livrinho, um livro de Olho na Saúde, e que dá umas pinceladas a respeito da visão trilógica do que seria a qualidade de vida, porque o ser humano adoece, né? Porque o ser humano está doente, como tratar disso. Então, nós teríamos que investir mais numa saúde integral. O ser humano não investe na saúde, o ser humano não investe no bem. Por exemplo, o ser humano fuma muito, se intoxica. Não é só a poluição dos ônibus, dos carros, que causam problema no ser humano, mas principalmente como o ser humano se envenena e como ele toma remédios, como ele toma álcool, como ele ingere drogas. E ele poderia ter uma vida mais saudável se ele se dedicasse mais a atividades, mas mais do que isso, o que o ser humano pensa que vai fazer solução, que são só esportes, longe disso, o ser humano precisa tratar da sua vida emocional. Então, vendo aqui num outro desenho, numa outra charge de Nelson Colette, nós costumamos nos irritar muito e ter muitos conflitos no nosso ambiente de trabalho, e isso é uma das fontes principais do estresse do ser humano. E por que o ser humano faz isso? Porque o ser humano se irrita, se enerva quando um chefe chama atenção ou quando um colega mostra um problema, um erro. Porque nós não queremos ter consciência da patologia que existe no outro e que o outro espelha também de nós mesmos. Nós fazemos uma inconscientização, uma alienação, uma atitude idealizada, intransigente, e não queremos lidar com a nossa problemática. E justamente são esses problemas que nós escondemos que causam a nossa doença. Então, voltando a essa charge, o método de interiorização é um método que nós utilizamos muito na nossa psicanálise, que é ver, então, aproveitar para ver no nosso semelhante aquilo que nos irrita e, evidentemente, que mostra uma problemática nossa. Por exemplo, aqui vocês estão vendo o jeito arrogante, narcisista do chefe, que tem uma conduta de eu sei tudo, eu sou o dono da verdade, e aqui este outro indivíduo irritado porque não quer ter consciência de como ele próprio tem dentro dele uma atitude arrogante, dono da verdade, e como isso atrapalha a vida dele. E assim, muitos outros exemplos que vocês poderão, inclusive numa quantidade muito grande de exemplos clínicos, de análises, encontrar nos nossos livros. Dr. Kepp tem muitos livros onde ele cita casos clínicos de clientes que poderão ser de uma ajuda fundamental para a vida de cada um dos senhores e cada um de nós, para dar uma ajuda a parar a destruição do nosso planeta. Dr. Kepp. Você mostrou aí uma pessoa irritada, né, com o trabalho dele. Eu acho que não é só por causa de ter um chefe assim tirânico, né, que exige dele o máximo e dá muito pouco de volta. Mas, em geral, o trabalho do ser humano é um trabalho, em geral, escravo. A gente fala, né, que o período de escravidão da sociedade acabou. Não acabou, não. Antigamente, escravizavam, né, pessoas da África, até os índios no Brasil. Mas, atualmente, parece que toda a humanidade está escrava. Por quê, né?
Por que eu digo isso? Porque a pessoa tem que trabalhar geralmente em benefício não da sociedade, em benefício do povo, dele mesmo. O ser humano, em geral, tem que trabalhar em benefício de alguns particulares. Essa questão da globalização é uma mentira enorme que a estrutura social criou agora, que a sociedade é globalizada, quer dizer, que a estrutura social está ajudando a todos. Não está, não. Então, se o indivíduo trabalha, por exemplo, numa firma, em benefício só daquela firma, para um grupo lá em cima tirar todas as vantagens, é claro que ele irá ficar muito enfesado, como a Cláudia mostrou nesse pequeno esquema aí. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que o ser humano, ele tem a problemática dele, é claro, a inveja, ele tem até a mania, ele tem o narcisismo, que é comum a todos os seres humanos. Mas, de modo geral, a ciência descobriu 3 elementos essenciais que criaram todo essa patologia social. Veja aí, nesse esquema. O que perturba mais a felicidade do ser humano? O que torna o ser humano, assim vamos dizer, infeliz? O excesso de interesse pelos alimentos. Então veja, né, que a sociedade foi organizada para esses 3 elementos. Primeiro, a sociedade incentiva, assim, a alimentação. Basta ver a sociedade que tem excesso de alimentos, assim como a do primeiro mundo, principalmente a norte-americana, né, Estados Unidos, Canadá. E no Brasil também está começando muito. E na Europa, né, os chamados países do primeiro mundo, que querem vender alimentos para as pessoas lá pagarem mais impostos, para, vamos dizer, crescer os donos da humanidade. Então, o excesso de alimentos está, assim, causando enorme perturbação social, que é incentivado pela estrutura neurótica social. Veja em segundo lugar. Excesso de interesse pelo dinheiro. Então, veja, as revistas incentivando o indivíduo a ser milionário, a ganhar milhões, a desenvolver. É a mesma coisa do que incentivar o indivíduo, como Thomas Hobbes falou, né? Que o ser humano é lobo ou outro ser humano, incentivar, portanto, o indivíduo a explorar o próximo. Não assim no regime nosso, né? Capitalismo selvagem, mas também nos regimes, principalmente os comunistas que estão acabando agora, de maneira que o indivíduo se torna cada vez mais assim desgostoso de ter que ser escravo de uma estrutura tão neurótica que ele não ganha nem para o povo e nem para ele mesmo. Quer dizer, em parte ganha, mas não é sempre assim um salário condizente. Então veja em terceiro lugar. Excesso de interesse pelo sexo. Observação: os 3 elementos que a sociedade incentiva são justamente os mais nocivos. Notem que o ser humano quer ser feliz, ou pelos alimentos, né, pelos manjares, os grandes restaurantes, viagens assim para gastronomia, ou então um tipo de trabalho para ficar rico, né, para ganhar muito bem e trabalhar pouco, ou então encontrar o paraíso pelo sexo. E a pessoa não encontra esse paraíso que ela pensava que fosse possível assim encontrar. Então vejam que a sociedade gira em torno desses 3 elementos. Esses 3 elementos sempre trazem assim um enorme mal-estar para o ser humano. Agora, veja em consequência o que está acontecendo, né? A queda das bolsas. Então, a questão das bolsas, o desespero que o mundo tem, por quê?
porque não tem dinheiro as bolsas, mas as bolsas servem para os indivíduos ambiciosos que querem pegar todo o dinheiro do mundo para eles próprios, sem fazer força, vamos dizer. Então, veja, em primeiro lugar, o que representa a bolsa. É a queda, né, das fantasias delirantes do primeiro mundo. Então, no Brasil, por exemplo, a bolsa caindo lá em Nova York, na Europa, no mundo todo, que vai, assim, vamos dizer, dar prejuízo ao povo. O povo vive do trabalho, né? As bolsas, pelo contrário, é um prejuízo para as nações, porque a bolsa tira os meios econômicos de quem trabalha para servir aos interesses especulativos de quem faz da bolsa um cassino. Veja em segundo lugar. É o fim dos indivíduos invejosos e vorazes. Então é bom que as bolsas caiam, não só no Brasil, mas no mundo, né, todo. Isso. Porque aí os invejosos e vorazes vão ter que ganhar pelo trabalho a vida. Em terceiro lugar. É o retorno à verdadeira realidade, que é o trabalho. Veja a observação. O ser humano se desespera com os desastres artificiais e não com os desastres naturais que podem realmente destruí-lo. Então, veja que interessante, né? O ser humano, ele sempre tem enorme dificuldade com coisinhas. Não vou dizer que dinheiro em bolsa é só uma coisinha, não é. Mas veja que interessante, quando existe um desastre, terremoto, maremoto, tsunami, tempestades, etc., esses desastres estão ameaçando realmente a vida do ser humano, dos países, né, dos povos, o ser humano deixa para lá. Agora, uma bolsa que é um benefício muito grande para todos nós que trabalhamos, o povo fica desesperado pensando que ele vai viver através das bolsas, né? Então, vamos dar um intervalo e nós já voltamos. Até já. Em nosso mundo moderno, os desafios são reais e urgentes. A busca por mais recursos combustíveis está causando muita destruição. As maiores empresas causam 2,2 trilhões de dólares de prejuízo ao meio ambiente. Mas agora existe uma ciência para desinverter essa filosofia. Especialização em gestão da psicossociopatologia, formando líderes para o século XXI. Nós estávamos aqui conversando, então o Ivair, que faz a montagem dos programas, tudo, ele falou o seguinte, que o povo pensa que as bolsas caindo não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais possibilidade de emprestar, não vai ter mais possibilidade de usufruir da renda das nações. Não, gente, é ao contrário. As bolsas caindo vão cair justamente as pessoas que exploram as riquezas das nações, as riquezas de quem trabalha, as riquezas que são de todos e não daqueles que são espertos, que são capazes de ganhar dinheiro nas bolsas ou então no cassino. Por exemplo, no Brasil, abre uma bolsa em São Paulo, uma bolsa poderosa, e cobram juros aqui extorsivos da população. Esses juros que o povo brasileiro paga é para quê, né? É para fazer os investidores trazer dinheiro para as bolsas no Brasil, para render juros maiores e eles, então, levarem o dinheiro para o exterior, para as vidas deles. Então, a bolsa é melhor que caia, mas caia rapidinho. Esse processo especulativo, esse processo econômico, social, é um processo contra a população. Até
vários clientes perguntaram, então, na sua opinião, qual seria o tipo de regime ideal para os povos, né? Eu falei, seria o produtivismo. Quer dizer, é um regime que nem é capitalista e nem é marxista, né? Nem da direita nem da esquerda, mas do meio. É um terceiro elemento, é o elemento da produtividade. Quer dizer, o indivíduo ganhar pelo trabalho, principalmente pelo trabalho refinado, né? De alta qualidade. Agora, esses programas nós fazemos para dizer que, de uma certa forma, nós somos vítimas da situação social. Geralmente a França é campeã nessas ideias. Os franceses acham que a neurose vem da situação social. Em parte, no mundo todo existe essa ideia. Mas, de fato, né, se o indivíduo não trabalha para ele, para o povo, para o país dele, então ele é vítima dos gananciosos que fazem essa escravidão, uma escravidão assim total dos países. Agora, essas ideias ruins vieram de pessoas doentes. Eu quero citar uma que os senhores vão logo reconhecer. Friedrich Nietzsche, alemão, né? Ele era um pensador alemão que ele faleceu com uma idade assim relativamente pequena, 56 anos, né? Que ele tinha. Por quê, né? Porque ele era nitidamente um grave doente que, inclusive, criou lá umas ideias meio esquisitas, tiradas de Zoroastro, que foi a primeira religião, né, entre aspas, que o mundo teve. Zoroastro é da Pérsia, o indivíduo que uniu os 5 ou não. Quer dizer, ele reviveu uma atitude assim teológica e filosófica errônea que levou grande parte de outras nações, além da Alemanha, para uma situação ruim. Veja o que ele fez. Primeiro, doença e saúde são idênticas. Veja que é um absurdo, né? Se o indivíduo tem doença, é claro que é diferente do que quando ele está com saúde. Então, se ele está doente, ele quer sair da doença. Mas ele acha que o indivíduo é feliz também na doença. É uma mente doente que ele tem que elaborou isso, porque ele era um doente assim mental. Veja em segundo lugar. A fisiologia é idêntica à patologia. Quer dizer, ele confunde o corpo, né, com a doença, como se o fato de ter corpo, os órgãos funcionando, né, aparelho digestivo, circulatório, respiratório funcionando, fosse uma doença. Veja, ele, através dessa ideia filosófica, ele tem uma mente torta e entorta a mente daqueles que seguem. E que, na sociedade, muitos acreditaram nele. Agora, veja em terceiro lugar. A loucura esconde um poder fatal e demasiadamente certo. Bom, talvez nem precise comentar isso, porque fala por si, né? Veja em quarto lugar. Onde existe a loucura, existe o gênio e a sabedoria. Então, veja que a nossa ideia é que o gênio, a sabedoria, o conhecimento não é nada assim ruim, que o mal é a privação ao bem. O gênio é o bem. Se ele não tivesse, vamos dizer, sabedoria, então ele estaria no mal. E vamos dizer que o que é ruim, o que é doença, é o mal, que é a privação da sabedoria, que é a privação do bem. Então veja em seguida o que ele falou. A loucura é algo divino. Mas, bom, isso
não tem nem como comentar, né? Em seguida... A loucura realizou os grandes feitos na Grécia Antiga. Há muitas pessoas que têm essa ideia, que o indivíduo tem que ser meio louco ou bastante louco para realizar. Não. É que o indivíduo, sendo doente, ele pode realizar porque ainda ele tem uma parte sã. Que a parte sã é que faz a realização, principalmente de alto nível. Então, veja a observação. A plena dialética platônica hegeliana causando total confusão mental. Dr. Kepler, eu queria fazer um comentário que os indivíduos verdadeiramente geniais, eles saem daquela corrente principal de maneira de pensar e agir da sociedade, né? Eles divergem muitas vezes, então eles são às vezes vistos como loucos, mas eles é que são os verdadeiros equilibrados da vida social. E as pessoas sãs que você fala. Isso. Agora, eu tenho uma ideia de como endireitar o mundo. Veja lá. Como endireitar o mundo? Primeiro, empregar todo o esforço para realizar um trabalho honesto. Isso é fundamental, porque o trabalho honesto, quer dizer, a verdadeira ação, é algo que faz a realidade, que faz a estética, que faz o bem, e que faz a inteligência da pessoa, e que faz, assim, a bondade da pessoa, e que faz a beleza do pensamento e até no físico. De maneira que, para endireitar o mundo, ou para a pessoa ter uma vida melhor, é só através do trabalho, mas não o trabalho de especulação, né? O trabalho honesto, para viver daquele trabalho, para viver daquele ganho que ele faz do trabalho. Veja em segundo lugar. Proteger todas as pessoas que tentam melhorar a humanidade. É proteger as pessoas boas, né? Geralmente, muitas pessoas boas são atacadas. O nosso trabalho tem sido, agora nem tanto, mas nós já fomos muito atacados pela mídia no Brasil, principalmente, e pelas pessoas mal intencionadas que querem destruir o nosso trabalho, que quer justiça para o ser humano. Porque sem o equilíbrio social, nenhuma pessoa vai ter uma vida totalmente sã. Então nós, o povo, realmente somos vítimas das pessoas doentes do poder. Veja em terceiro lugar. Denunciar as atividades anti-humanas de exploração. Bom, isso é evidente, né? E em quarto lugar. Desprezar todos os indivíduos e firmas que só desejam o lucro econômico. Anota. Ou toda a humanidade se desenvolve no bem, ou toda ela perece no mal. Então, a humanidade está mal atualmente justamente porque está fora desse ideal do bem, da verdade e da justiça. Eu quero deixar aí uma sentença para os senhores, né, um aforismo, para que os senhores vejam o que é realizar o bem. Veja lá. Não realizar o bem para os outros é não realizar para si próprio. Então, se a pessoa não realiza para os outros, também não tem o bem para si própria. Se a pessoa realiza o mal, também tem o mal para si próprio. Então, retornaremos na semana que vem para darmos continuidade ao nosso programa de conscientização Stop a Destruição do Mundo. Até lá.